Oi gente, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo como um spin-off da minha alta. Como foi a minha vida depois que eu tive alta. Deveria ser a parte 3, mas o outro vídeo que eu gravei eu falei que era a parte 3, aí eu me confundi, ia ter duas partes 3, então eu deixei essa como spin-off. Então assim, eu venho falar neste vídeo sobre como foi a minha vida depois da alta, pós-Clostridium, né? Assim que deu tudo certo, eu pude sair do hospital, porém uma vida muito diferente de quando eu entrei, né? Porque assim, não foi simplesmente ter alta e vida normal de novo. A minha vida mudou bastante e isso é uma das coisas que eu quero trazer para vocês, porque na época eu não tinha nenhum norte, nenhuma orientação, não conseguia achar outras pessoas na internet falando sobre isso, então foi muito descobrir como foi, né, a situação. Primeira coisa que aconteceu comigo assim que eu tive alta foi uma crise alérgica de dermatite atópica na mão. E ela foi muito severa, ela durou cerca de um mês, com aquelas bolinhas de água no dedo. Acabei ficando um mês indo secar o cabelo no cabeleireiro, porque não tinha mão para segurar o secador nem escova. Outra coisa que aconteceu, o que não é nem segredo, foram diarreias constantes, muitas diarreias, assim. Claro que não se compara ao hospital, porque no hospital eu chegava a ter 10 por dia, em casa eu chegava a ter umas 5, 6, sabe? E isso foi perdurando por 4, assim, severo, uns 4 meses, aí eu fui percebendo uma diferença depois do 5º mês. Foi mais ou menos depois do 5º mês que elas foram reduzindo para 3, para 2, até regularizar. O médico me falou que eu não podia beber bebida alcoólica nem comida pesada, senão eu voltaria para o hospital. Eu segui a orientação dele, porque eu não queria voltar mesmo. Fora isso, ele não me passou nenhuma instrução. Ele falou que eu tinha que procurar uma nutricionista e ser acompanhada por um médico gastro. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma alimentação bem leve, um purê de batata amassado, um arroz, um frango grelhado, peito de frango, pão de padaria, tapioca, bolacha de água e sal e mingau. Muito mingau de maisena. Nossa, eu lembro que às vezes eu tomava mingau de maisena 2 vezes ao dia. E assim, eu nunca tive problema de enjoar, sabe? De comer muitas vezes a mesma coisa. E isso foi uma parte boa pra mim, porque quando você tá mal de saúde, você tem essas restrições, acontece isso, a pior coisa é você ser ruim de boca, é você enjoar fácil, porque a dieta faz você ser muito regrado, você não pode sair dali. Então se você tem que comer arroz, frango, todo dia você tem que comer todo dia arroz e frango. É esse o combinado que o seu intestino te dá para manter a diarreia um pouco estável, né? Então, assim, por muito tempo eu segui essa dieta muito leve, comia maçã sem casca, não encarava muitas frutas. Eu fui encarar a fruta depois do 6º mês que eu tive alta, assim, maçã, chá eu tomava de monte, sim, chá. Mas era tentativa e erro, porque eu procurava as coisas na internet e eu não tinha um norte, sabe? Não tinha um norte para intestino inflamado. Eu procurava coisas de Clostridium para eu me orientar e não tinha. Então assim, tomava muito chá, e os chás mesmo que eu tomava no hospital, de erva de camomila, chá de capim santo, chá de hortelã. Nossa, eu tomava muito chá de hortelã. Fiquei muito tempo nessa dieta, muito regrada nisso, e assim, por eu não ter nenhum norte, eu fiz um diário alimentar de todos os alimentos que eu acrescentava e anotava a resposta do meu corpo naquilo, né? Então vamos supor, eu tirava a pele e a semente do tomate, comia só o tomate e ficava colocando o tomate no arroz com frango. E todo dia eu via se dava uma diarreia, se dava uma complicação. Se não desse, ok, o tomate entrou na minha dieta. Aí da outra vez eu tentava, sei lá, uma folha de alface. Aí a alface dava diarreia, aí eu anotava e tirava. Aí eu comi uma maçã sem casca, aí eu anotava, aí dava certo, ok. E assim foi, muito aos pouquinhos, sabe? Toda semana, eu até tenho ainda algumas anotações sobre isso. E outra ideia que o médico me deu foi procurar um psicólogo por causa
de como foi pesado para o meu psicológico lidar com a UTI, lidar com a internação, com a dieta. Então ele sugeriu que eu procurasse um acompanhamento psicológico para ver como é que eu tava, né? Para, sei lá, não pifar. E aí eu acompanhei, fui acompanhada por uma psicóloga por muito tempo. E assim, eu percebia que tudo que tinha a ver com o hospital tinha virado um xodó meu. Eu tinha me apegado àquilo como se fosse uma coisa muito meu, sabe? Porque eu fiquei 15 dias lá e 15 dias sem nada meu. Quando eu cheguei em casa, era tudo novo, era um quarto novo, eu via aquela estante de livros, eu falava, nossa, eu comprei tudo isso de livros, será que é meu mesmo? Então, assim, a psicóloga me ajudou a, sabe, me situar nas coisas e tal. E aí, esse apego que eu tive das memórias do hospital, por exemplo, pasta que tinha etiqueta, meu chinelo que eu ganhei lá, outras coisas que eu ganhei lá, que tinha etiqueta, tinha virado meu xodózinho. Então eu cuidava melhor daquilo do que do resto das minhas coisas do quarto. E ela disse que isso tinha a ver com uma fuga da minha realidade que eu estava vivendo, e essa realidade naquela época não estava sendo benéfica para mim. Quando eu entrei na realidade do hospital, foi como se eu pudesse ter fugido do mundo e eu tivesse criado um mundo novo para mim. Por isso que quando eu saí de lá, aquilo virou um xodózinho meu, sabe? Então é uma coisa meio de apego, mas ela disse que com o passar do tempo, isso ia melhorar comigo. E realmente melhorou, assim. Agora eu não tenho muito isso, assim. Às vezes eu olho com carinho umas coisas e outras que ainda tem a etiqueta aqui na minha casa. O chinelo que eu tenho de lá, por exemplo. Mas assim, não me remete mais. Me remete a uma coisa boa que aconteceu, sabe? Por mais que não tenha sido bom, mas a minha memória meio que se apegou a essa fuga da realidade mesmo, sabe? Mas fora isso, tá tudo bem. Nada de síndrome de Estocolmo comigo. Fiz bastante exercício porque as minhas pernas ficaram muito fracas de quanto tempo que eu fiquei internada e tal, então eu segui os exercícios que a fisioterapeuta tinha passado para mim, continuei fazendo. De estado de clínico de saúde, eu tive muitas crises de sinusite, muitas crises de sinusite. As minhas crises, assim, eu lembro que 4 vezes dentro desse 1 ano de alta, eu perdi a voz. Doenças crônicas mais um intestino inflamado é uma coisa muito séria, porque quando agride um, agride o outro e, sabe, parece uma terceira guerra mundial no seu corpo. Então é muito importante você lidar com o bem-estar do seu intestino para ele não desencadear as outras doenças crônicas que você pode ter no corpo, né? No meu caso, a sinusite, a rinite e a alergia, né? Então, assim, às vezes eu tenho crises de alergia que eu não sei porquê. E às vezes pode ser um intestino inflamado que tá assim, sabe? Meio bravo e desconta na alergia, peraí, então deixa eu... Fica um efeito dominó no corpo. Quando vem as crises intestinais, né, dentro desse período, vem muito cansaço, eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar mais. Fico com deficiência de vitamina aos montes, eu fiquei sem tomar suco de laranja por um tempão, porque eu tinha muito medo de frutas cítricas, né, por causa da gastrite, por causa do intestino, né, que coisa ácida, não combina muito. Então, assim, eu tive muita deficiência de vitamina, muita deficiência de minerais, queda de cabelo aos montes, até agora tem, cansaço. Quando eu sinto dor, quando eu tô com dor de intestino, alguma dor abdominal, se eu fico brava, dói mais. Se eu fico triste, dói mais. E às vezes eu percebi que de 1 ano pra cá, tô indo pro 4º ano, né? Quando eu fico muito brava, mas eu fico muito brava com alguma coisa, eu fico com febre. Eu ponho minha mão na testa assim, acho que eu tô com uns 38 graus de febre. É uma coisa que você não percebe, você acha que pode ser outra coisa, mas tudo tem a ver com o intestino. É incrível, porque a gente, não sei se você sabe, mas as células nervosas do nosso corpo estão no intestino, né? Então, assim, realmente essas pessoas que tá triste, solta, tá nervosa, solta. Por causa que eu acho que a carga emocional que ela descarrega no intestino é muito grande e o intestino não tem mais a moral de segurar as pontas para elas, né? Então é uma coisa muito interessante de você estudar. No fundo da situação é você com você mesmo, porque assim,
os médicos têm uma noção aqui, uma noção ali, mas mesmo as pessoas que têm o intestino inflamado, a vida que elas têm, a dieta que elas têm, nem sempre se encaixa na sua, porque o seu corpo é um, sua situação é outra. Então assim, tem gente que toma leite, eu não posso tomar leite. Tem gente que pode comer ovo, eu não posso, entendeu? E às vezes tem coisa que eu posso comer algumas frutas, tem gente que não pode comer fruta. Então assim, é uma redescoberta de você com o seu corpo, a sua dieta vai mudar muito e é muito você com você mesmo. Você nunca vai comer alguma coisa demais. É uma regra da vida de alguém que tem o intestino inflamado. Não come demais, principalmente uma coisa nova. Come um pouquinho, deu certo, pá, ok, no outro dia tenta de novo. Comer um pouquinho, deu errado, o estrago é menor. A diarreia vem, a dor abdominal vem, mas é uma coisa que você consegue segurar, né? Outras coisas que aconteceram foi assim, eu não ter ninguém para compartilhar a minha situação, porque eu não sabia onde eu estava, quem eu era, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo comigo depois da Clostridium, né? Eu não tinha consciência que o meu intestino estava inflamado e que ele ia se inflamar e não ia melhorar. Porque é o que fala assim, se você faz um machucado no seu corpo, você põe band-aid, passa um metiolate e pronto, assim, passa uns 4 dias e tá bom. O seu intestino, depois que você agredir ele, não tem como você parar de comer para parar de agredir ele e parar de inflamar. Você continua comendo e aí continua passando comida. Nisso, ele não melhora nunca. Por isso que é uma coisa que você leva para a vida. Porque o corpo precisa de um tempo para recuperar e certos órgãos não têm essa oportunidade, né? Tipo o intestino, se a gente para de comer, a gente morre. E outras coisas que eu percebi na minha mudança de vida é que eu perdi as enzimas digestivas de gelado e quente quando eu voltei do hospital. Eu tive que ir comendo de pouquinho em pouquinho todo dia para o meu corpo reconhecer aquelas enzimas de novo e tal. Então assim, hoje, depois desse tempo, quente demais o meu corpo rejeita. Não sei se é por causa da fermentação, porque é quente demais o órgão é sensível, mas assim, quente demais ele não tolera, ele tolera mais gelado. Coisas que eu fui descobrindo sozinha, porque os médicos não têm uma noção muito grande sobre isso. Problemas sociais, dificilmente alguém que tem intestino inflamado não passa. Então assim, é muito fácil alguém duvidar da sua condição, achar que não é nada, achar que é frescura, que você está fazendo bobagem, que você está com frescura, que você pode comer só um pouquinho que não vai dar nada, que você está rejeitando o que ela está te oferecendo. Ou muitas pessoas oportunistas que querem assim, já que você não pode dar para mim um presente, sabe? Já que você não pode comer, então me dá. Mas a pessoa assim, pelo que eu percebo, as pessoas do mundo afora, parece que a gente que tem o intestino inflamado vive num mundo e as pessoas normais vivem em outro. Não tem muito essa noção de como é pra gente lidar com essa exclusão de comidas da sociedade, que a nossa vida é outra e tal. As pessoas não entendem. Então assim, às vezes eu tô com dor, às vezes tem muita gente que quer julgar a dor, achando que é só tomar, sei lá, um remédio que passa, mas assim, eu já consegui criar uma armadura para mim e dizer para ela que assim, você não sabe a dor que eu sinto. Então, você só vai poder falar comigo quando você passar pelo que eu passo. Aí sim eu vou dar muita razão para o que você está falando. Enquanto isso, eu tampo os ouvidos e ignoro, porque realmente se você for ouvir tudo que o mundo afora questiona sobre você, você vai ficar muito perturbado. Então é o momento de você se respeitar e respeitar o seu corpo, sabe? A sua situação, você vê o seu intestino como uma criança irritada e um pouco mimada. Realmente é isso, sabe? Porque assim, ele foi prejudicado, ele foi danificado e sabe, é você por ele e ele por você. Então é uma coisa que você precisa se respeitar, precisa, sabe, entender que é uma condição nova, que você não está sozinha, que tem muitas outras pessoas passando por isso. Tem gente que eu usei fralda até mais ou menos um mês depois, 15 dias depois que eu tive alta, porque meu intestino ainda não estava respeitando. Mas depois disso eu parei e tal, e eu voltei a usar minha roupa íntima normal.
Mas pelo que eu conheço, tem pessoas que usam aquela bolsinha até hoje, tem gente que usa fralda até hoje e não tem previsão de tirar. Então assim, eu quero que você saiba que você não está sozinha, que essa situação não é pior. E não existe muito isso de comparar assim, nossa, a situação daquela pessoa é ruim, é muito pior que a sua, ou tal. Cada um sabe a cruz que carrega, então não tem isso de ou melhor ou pior. Tem coisas que para mim é muito pesado lidar, tem outras coisas que o meu corpo facilita, então vira um equilíbrio. Não é tudo ruim, sempre tem umas partes boas para ponderar, então tem coisas que você não vai poder mais, que você vai ter que retirar, mas assim, uma coisa que eu demorei muito para perceber, e às vezes assim, quando a gente está com dor, a gente está com crise, com recaída, a gente quer jogar tudo pro ar, mandar tudo pro raio que o parta, que tá doendo muito, onde tá o botão de desliga. E a gente não quer mais saber dessa droga, sabe? Por que eu, sabe? Por que o fulano ali não? Mas é uma frase que eu me apeguei e assim, eu procuro passar para os outros, que é uma passagem da Bíblia que fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra do Senhor. É um momento de desapego alimentar, de parar de pensar que só comidas gostosas que vai fazer a sua vida feliz e tal. Às vezes você se encontrar, melhorar o seu corpo, cuidar dele do jeito que é certo, é um bem que você faz para você mesmo. Porque assim, você sabe que assim, tudo bem, todo mundo concorda que comida da rua às vezes é gostosa, o pessoal gosta de McDonald's, Burger King, de suco, de refrigerante, mas o que tem de notícia por aí falando o quanto essas comidas fazem mal? E você se privar disso, por um lado é ruim psicologicamente, porque você quer comer e tal, mas pelo lado físico, de saúde, você está fazendo bem pro seu corpo não poder comer aquilo mais, né? Restringir a sua dieta para coisas mais saudáveis, mais frescas e tal. É uma coisa que demora muito, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de descobrir. Então não tem como a gente ficar dando muita lição de moral para as pessoas, né? Porque como eu falei, cada um sabe a cruz que carrega. Mas fica isso aí, a minha dica e o nosso bate-papo aqui. E é isso, gente. Obrigada por esse vídeo, obrigada por me assistir. Qualquer coisa, comenta aqui e depois eu deixo meus e-mails se alguém precisar conversar, pedir ajuda, o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá bom? Obrigada, gente. Tchau.